hoje, segunda-feira é dia da nossa colunista, a doutora Luciana Nepomuceno, especialista em direito eleitoral, está aqui com a gente toda semana no Central 98. Semana passada a gente falou sobre as regras, né, da campanha eleitoral, o que pode, o que não pode. Hoje a gente continua falando, mas agora especificamente sobre a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Tem alguma dúvida? Manda pra gente, que esse é o tema de hoje. Lu, bem-vinda mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João, Paulo. Bom dia a todos e todas. Tá aí, esse tema Voltamos, que né? gera muitas dúvidas. Agora no rádio, começa sexta-feira, né, Lu? Dia 26 de agosto, a gente tendo o início, então, da campanha da propaganda eleitoral no rádio e na TV. E tem regras específicas Nós estamos também. falando essa do dia 26, é a gratuita, aquela propaganda gratuita. Mas existe a propaganda normal no rádio, na televisão, e regras que não podem acontecer. Então, a resolução do TSE fala, olha, o que não pode ou uma rede de rádio ou de televisão praticar durante esse período de campanha eleitoral. Então, nós vamos falar aqui o que não pode fazer. Por exemplo, fica aqui a dica, né, Paulo? Presta atenção aqui. Presta atenção. Na dica do que não... Presta atenção na aula, Paulo. Eita. Professora Luciana. Paulo fica lá no fundo conversando. Tá no fundão, aluno do fundão. Aluno do fundão mexendo no celular é repreendido. Por exemplo, não pode. Vamos pegar aqui a hipótese que o João saia para fazer uma cobertura externa. E aí tem a entrevista de um transeunte, de um cidadão, uma cidadã, sobre uma pesquisa eleitoral. Em quem que você vai votar? Não pode. Não pode ter a cobertura daquela, ainda que na forma de entrevista, daquela pesquisa. E por que não pode? Porque o voto ele é secreto. Então, no momento que você divulga a rádio, né, a rede, que dá espaço para essa entrevista jornalista de uma pesquisa, onde é possível identificar o voto do eleitor, isso não pode fazer. Até porque o critério da pesquisa é o sigilo da fonte entrevistada. Exatamente, até porque você também pode manipular. Exatamente. Então, isso não pode ser feito. Tá vendo? Aluno maravilhoso, muito dedicado. E outra regra que tem que ser muito observada é a regra da isonomia entre os candidatos. Então, a gente não pode, seja a rádio ou a TV, dar tratamento privilegiado. Isso é a premissa número 1 da propaganda. Você não pode privilegiar um candidato em detrimento de outros. Então, nós estamos vendo aqui mesmo, na própria rede, a gente começou, né, começaram as entrevistas com os presidenciáveis. Então, o que a legislação fala? Olha, você não tem que chamar todos para aquela entrevista, todos e todas para a entrevista, mas você tem que chamar os que tiverem uma posição melhor, os mais bem colocados. Você pode escolher por exemplo, existem emissoras que vão escolher o critério da representatividade no Congresso Nacional e outras vão escolher, como nós escolhemos, o critério das pesquisas. Isso. Então, nós tivemos a primeira entrevista agora na última sexta-feira com o presidente Jair Bolsonaro, os outros os outros 3 primeiros colocados na pesquisa, Lula, Ciro e Simone Tebet, já estão sendo convidados para as entrevistas e o mesmo critério vai ser utilizado para os candidatos a governo do Estado. Então, a isonomia está aí. Isso. Até porque você mesmo conversando comigo, a gente estava conversando sobre isso outro dia, fora do microfone, você me lembrou que não dá para tratar iguais desigualmente, nem desiguais igualmente. Exato, é a regra do princípio da igualdade lá na nossa Constituição. Exatamente isso, porque o que nós temos? Essa regra que fala, olha, você tem que observar o número de representantes que o partido, a coligação ou federação tem no Congresso, é regra específica para os debates. Mas que você pode usar para cobertura. Exatamente, você pode utilizar para as entrevistas. Mas o que nós temos não é tratamento privilegiado você chamar apenas os que estiverem apontando ali, despontando nas pesquisas eleitorais. Agora, vamos supor que a rede queira dar espaço para todos. Ok, isso também está liberado. O que não pode é esse tratamento diferenciado, porque senão a gente pratica o que a gente chama de abuso no uso dos meios de comunicação. E vou até aproveitar esse espaço que a Luciana está usando aqui para garantir aos ouvintes que todos os ouvintes e espectadores, que todos os 4 principais candidatos à presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro já deu a sua entrevista, candidato à reeleição,
os outros 3 já receberam ofício e convite, e os 4 candidatos, os 4 primeiros colocados nas pesquisas ao governo de Minas, também já estão convidados para o debate. Estamos definindo as datas, porque a gente tem que ter esse critério da eleição, da forma e a isonomia no procedimento. Exatamente. E isso, Paulo, a transgressão dessas regras, ela, além de poder configurar esse abuso, que gera cassação do registro do diploma do candidato ou candidata, ela ainda gera uma multa altíssima, que vai de 21 a 106 mil reais, e esse valor ele é dobrado na hipótese de reincidência. Se praticou de novo, você tem a possibilidade de você ser multado em mais de 200 mil reais. Tem uma multa super alta que é imposta, inclusive, né, a emissora pode ser punida por isso aí, no caso dessa transgressão. Outra regra que também não pode, por exemplo, vamos supor aqui que o Paulo seja candidato, que é deputado, e ele tem um programa que não é central, chama, exemplo, né, Central Paulo Leite. Então, aqui ninguém poderá falar, olha, gente, no programa Central Paulo Leite não pode divulgar esse nome do programa dele, porque você, na verdade, vai estar dando publicidade de holofote para aquele nome, e aí as pessoas que não têm esse espaço, obviamente, não terão essa mesma possibilidade que o Paulo Leite, nosso candidato fictício aqui, teria, caso ele tivesse apresentado ali para ser candidato. Até porque, se você for candidato, nem participar de programas em rádio, TV ou colunas de jornal, você pode fazer. Você não pode participar, já tem essa vedação. Mas aqui não pode nem a televisão, nem a rádio mencionar o programa no qual você faça parte. Se eu for candidato, você vota em mim? Voto, já tô. Obrigado. Voto é secreto, Paulo. Voto é secreto. Já vai tomar multa isso. Já vai ser multadinho aqui, 20 mil. Voto é secreto, está violando o sigilo do voto. Você já falou que vota, vamos lá. Eu sou louca de falar aqui ao vivo que eu não voto, né? Luciano, me tira tem uma dúvida minha, assim, aí vou trazer 2 pontos. Primeiro, antes, né, a gente já tinha visto, antes, né, desse período agora, várias propagandas, né, de pessoas ligadas a partidos na televisão. Antes, o que podia ser dito por eles e agora? Os partidos podem ali falar o que quiser ali na propaganda política, na propaganda paga, na propaganda gratuita, ou tem uma regra também que deve ser seguida? Não, aí vamos lá. Se existem regras, por exemplo, você não pode usar o espaço da propaganda para ridicularizar. Então, vamos pegar isso aqui que é bem importante. Vamos supor aqui no grafite aqui da rede. Então, lá faz meme de piadinha. Você não pode usar esse espaço aqui, mesmo que antes já fizesse uma apologia a um candidato ou candidata, você não pode usar do espaço para poder fazer propaganda, que a gente chama de propaganda negativa. Então, você não pode. Então, usar o meu espaço, o tempo que eu tenho do meu horário gratuito para fazer propaganda de outro candidato, de outro partido, de outra coligação ou federação partidária também não pode. Então, nós temos que observar muito isso. Eu já falei aqui no programa que a propaganda, quando eu faço pedido, não é só a propaganda positiva, o vote em mim, mas também não se pode permitir a propaganda negativa, que é essa que visa exatamente ridicularizar, né, ofender a honra, a moral da pessoa. Isso também não pode. Ô, Luiz, pode falar, Paulo. É só para completar o que a Lu está dizendo, porque às vezes o espectador, o ouvinte, não conhece e aí fica perguntando os porquês. Quando você for emitir uma opinião num veículo de rádio, ou num veículo de comunicação, rádio, ou televisão, ou jornal, para emitir a opinião, você tem que transformar aquilo em linha editorial. Essa é que é a questão da opinião. E um outro detalhe que é muito, muito importante. Você não pode, quando analisar o programa de governo ou a atitude do candidato, utilizar em comparação ou detrimento a. Você pode fazer a crítica àquela atitude feita pelo candidato, sim, mas nunca comparando, porque trataria-se de uma campanha eleitoral. Exato. Isso é cheio de regrinha que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes o espectador, o ouvinte, fala, mas vocês não estão falando nada do fulano, não estão falando nada do cicrano. É porque se nós falarmos comparando a, nós estaremos fazendo campanha irregular. O que nós podemos o ato de um candidato ou o plano de governo de um candidato merecer uma crítica
àquele ato ou ao plano de governo. E aí você faz uma análise crítica, mas nunca comparando para ter detrimento a alguém. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar. E sabe, Paulo, o que eu assim, defendo nesse período de propaganda, nas entrevistas, nos debates, é que realmente o candidato ou a candidata que sente aqui para ser entrevistado, para debater, seja explorado ao máximo naqueles programas, no programa de governo que ele pretende desempenhar. Porque é exatamente aqui que é o momento que a pessoa mostra para que veio. Né? Para que eu estou me apresentando meu nome para esse pleito aqui? Para fazer isso, isso. E mostrar, não só falar, porque falar é fácil. Até papagaio fala. Exatamente. É também de como viabilizar aquela promessa de campanha. Porque chega aqui e fala, olha, seduz o eleitor, seduz a eleitora com aquela promessa que às vezes é uma promessa inviável de ser cumprida. É porque mesmo se a gente conhecendo a história política brasileira e dos programas políticos partidários, das propostas políticos partidárias, 90% daquilo que for prometido aqui não será cumprido. Então, pelo menos se explore o conteúdo daquilo que está ali. Então, promessa explore, eu defendo. Vamos explorar como é que a pessoa pretende concretizar a casa eleita. Concretizar aquilo que chega aqui e promete. Porque nós estamos cansados de chegar ao fim dos 4 anos de mandato e pegar lá o programa que foi veiculado lá atrás, e não tem que nada. inclusive está registrado perante a Justiça Eleitoral e naquilo ali não foi concretizado. Então é a hora do eleitor buscar essa informação. Então, aquele deputado, aquela deputada prometeu isso. Ele conseguiu? Qual foi o papel que ele desempenhou no parlamento durante esses 4 anos? Qual o papel que o seu governador, a sua governadora, ele prometeu, ele cumpriu, não cumpriu? O seu presidente, ele cumpriu, não cumpriu? Quem são os candidatos que estão ali se apresentando à presidência da República? O que eles prometem fazer? Porque senão a gente continua em discussões, debates vazios. E o eleitor continua sendo iludido e ludibriado com promessas vãs. Ô Lu, para a gente encerrar, nosso tempo já está acabando, uma dúvida muito comum também em relação ao tempo, né, de cada candidato na propaganda eleitoral gratuita, que começa na sexta. A gente tem na TV ali aquele espaço e muitas pessoas falam, mas por que o candidato X tem muito mais tempo do que o candidato Y? Como é que define, né, qual é o critério que define esse tempo de exposição de cada candidato na TV e no rádio? Existe a resolução do TSE, uma resolução específica, que é 23.610, que traz todas as regras sobre a propaganda eleitoral gratuita. Isso aí nós estamos falando daquela propaganda eleitoral gratuita que voltou para poder lá, você está lá assistindo a sua novela e está ouvindo a 98 e de repente vem lá horário eleitoral gratuito. Por exemplo, na presidência da República, candidatos começa parece que é de 7 horas da manhã até 7h12 e depois vai de meio-dia a meio-dia 12 no rádio. Isso no rádio. Na TV, almoço e janta. Exato. É terça, quinta e sábado. Isso. Né? Então, aí nós temos ali, você acordou, já começa a abrir. No rádio é café da manhã e almoço. Isso. E na TV Mas é exatamente, é isso aí. Para presidente é de 7 às 7h12. Depois, meio-dia 12 para os presidenciáveis. Isso. Então, você tem regras que não são uma emissora que fala, eu quero assim. Existem regras estipuladas pela legislação e normatizadas pela Justiça Eleitoral. Até porque se dependesse das emissoras, elas diriam, eu não quero assim. Exatamente, porque você está perdendo, por exemplo, o horário de você fazer uma propaganda das nossas poltronas maravilhosas. Giratórias e vou ouvindo ali promessas muitas vezes que não são cumpridas. Gente, doutora Luciana Nepomuceno, sempre maravilhosa com a gente aqui no Central 98. Toda segunda a gente aí tá na reta final da eleição 2022. A gente volta a falar de eleição, claro, com ela. Na semana que vem ela tá de volta. Lu, obrigada mais uma vez. Obrigada, e até gente, a próxima. boa semana. Viu? Valeu. Obrigado.